Olá, tudo bem, amados? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Espero que todos estejam bem, com saúde, em paz, né? Para dar prosseguimento às nossas aulas, estudando, aprendendo. Está bem? Estou muito feliz com as atividades que estão sendo enviadas. Mesmo aqueles que não conseguem por e-mail, me enviam no privado e eu recebo com muito carinho. Vamos ter só aquele cuidadinho básico de não esquecer o cabeçalho, de preferencialmente escrever com caneta, não é isso? E quando for responder, utilizar o lápis, porque fica bem melhor na hora de fazer a correção. Amados, eu estou sempre postando a correção na aula seguinte. Hoje, segunda-feira, eu vou na correção, né? Na quinta-feira, postar também a nossa correção da aula de hoje e a aula nova, que é na quinta-feira. Então, façamos assim. Na segunda, eu faço a correção da aula da quinta e na quinta eu faço a correção da aula de segunda-feira, para que vocês fiquem sempre com as devidas atividades corrigidas em dias, está bem? Por isso que é importante que nós tenhamos organização em relação ao prazo de entrega das atividades, porque não é interessante que os colegas me enviem a tarefa só após eu ter postado a correção, não é isso? E nem é justo com que se esforçam e enviam a sua atividade respondida com seu entendimento, está bem? Vamos nos atentar a às datas, tá bom? Aos prazos para fazer as entregas, porque aí não há problema e todo mundo consegue compreender, tirar suas dúvidas, fazer suas correções. E é importante, amados, quando eu posto a correção, você vai lá na sua atividade e faz as devidas alterações, se for necessário. Está bem? Para que todo mundo aprenda, para que mesmo à distância nós não possamos ficar com o ensino defasado. Está bom? Olha, hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo do gênero narrativa de aventura. Hoje o livro nos propõe o texto Cocobono. Está lá no livro de vocês, nas páginas 16 e 17, no qual eu espero que estejam em mãos para poder acompanhar a leitura comigo. Depois eu explico as questões de 1 a 7 lá da página 17. Está bem? Vocês vão amar o texto. Assim como o anterior, que nós também gostamos bastante, que foi a historinha lá da Moby Dick. Está certo? Vamos lá? Olha, nós temos aqui aventuras em um universo peculiar. Professora, o que é peculiar? É algo diferente, inusitado, tá certo? Sempre, olha, observem que o livro nos propõe, antes da leitura do texto, um breve comentário. Para quê, professora? Para que nós possamos nos situar. Quem é a personagem ou as personagens, o ambiente em que se desenvolveram as ações. Então, são pontos necessários antes de fazer a leitura para que nós nos situemos no que vai acontecer, tá certo? Então, vamos lá. O trecho do conto que você vai ler se passa na China Antiga e narra a aventura de Zeng, um chinês que deseja descobrir a ilha misteriosa de Cocobolo, onde seu pai teria desaparecido. Zeng acredita que a ilha possui valiosos tesouros e a cura para sua estranha doença. Será que Zeng encontrará a ilha? Olha, meus amados, quantas informações nós temos importantes. Primeiro, é um conto, tá bom? No texto anterior que nós fizemos a leitura, era uma narrativa de aventura. Hoje nós temos um conto. Mas, professora, nesse conto vai ter aventura? Olha o que é que a introdução aqui nos diz. Que uma das personagens, que é o Zeng, né? Ele está à procura de uma ilha misteriosa. Se ele está à procura, é uma ilha, então eu já fico atenta ou subtendo que haverá aí aventuras. Então é um conto que apresentará também algumas aventuras. Se é em uma ilha, então eu percebo que também o ambiente em que se passa é similar ao do texto anterior, que Moby Dick era onde? Em alto mar. E o Zeng, ele está aqui nos propondo, né, nos informando que vai acontecer uma aventura
vai tratar de uma aventura em busca de uma ilha misteriosa, chamada Cocobolo. E ele ainda mais nos informa que o pai teria desaparecido. Zeng acredita que nessa ilha terá valiosos tesouros e também a cura para uma doença. Que doença? A doença que Zeng tem, não sabemos ainda. Então nós temos todo esse ambiente. Ainda tem um detalhe, que se passa onde? Na China Antiga. Então é uma aventura narrada na China Antiga, onde Zeng, um chinês, deseja descobrir uma ilha misteriosa. E onde ele procura o quê? Acredita que lá tem tesouros valiosos e também pode encontrar o pai que está desaparecido e também a doença a cura para a doença estranha que o acomete. Então vamos lá? Já temos uma porção de informações, agora dá para nós começarmos a nossa leitura. Vamos. Cocobolo. Ao longo da expedição, a tripulação entrou em contato com outras embarcações em busca de informações sobre Cocobolo. Amados, nós observamos aí que tem essas reticências, né? Significa que essa frase, esse trecho, ainda tem continuidade. Mas aqui foi colocado somente o trecho que para nós é interessante. Continuando. E assim, a viagem prosseguiu por meses. A tripulação ficou inquieta e houve ameaças veladas de motim. Amados, na página seguinte tem o significado da palavra motim. Vamos fazer a leitura. Revolta, ação de desobediência contra as autoridades. O imediato, o que é esse imediato? Imediato é o oficial que ocupa o segundo lugar no comando de um navio. Então é uma pessoa bem importante que tem grande poder. Então, havia aí na embarcação muitas pessoas, e como eles estavam por meses já em alto mar, a tripulação ficou inquieta, né? Queria o quê? Já ameaçava um motim, ou seja, uma ação de fuga, de sair daquele ambiente. E o imediato, que no caso é uma pessoa importante, é a segunda pessoa depois do oficial, ele insistiu com Zeng para que ele desistisse. Então, Zeng estava implacável, mas eles queriam desistir, porque já estavam em alto mar há muitos meses. Continuando. Se a ilha fosse real, a essa altura já a teríamos encontrado, disse o imediato. Zeng suplicou por mais tempo. Ele passou aquela noite rezando por sonhos proféticos e no dia seguinte se dirigiu à coberta. O que é a coberta? A coberta é um pavimento de um navio, ou seja, uma parte mais recantoada, como se fosse um compartimento, certo? E encostou a orelha na parede do casco, tentando ouvir o canto de baleias. Sem ouvir cantos ou ter sonhos, Zeng começou a entrar em desespero. Se voltasse para casa de mãos vazias, sem dinheiro e sem uma cura, certamente a esposa o deixaria. A família o evitaria e os investidores se recusariam a financiá-lo, levando-o ao fracasso completo. Então, meus amados, a gente percebe que Zeng estava aí apavorado, desesperado com a situação de não encontrar a bendita ilha. Continuando. Zeng parou na proa do navio, desanimado, e ficou contemplando a turbulenta água verde. Sentiu uma vontade repentina de nadar, e dessa vez não a reprimiu. Ele atingiu a água com uma força incrível. A corrente forte e absurdamente gelada o puxava para baixo. Zeng não lutou contra a força da água. Então percebeu que estava se afogando. Da escuridão emergiu um olho gigante suspenso em uma parede de carne cinza. Era uma baleia, indo rapidamente na direção de Zeng. Quando ia colidir com ele, a baleia mergulhou e desapareceu de vista. Na mesma hora, aos pés de Zeng,
atingiram algo sólido. Era a baleia o empurrando por baixo, impulsionando-o para cima. Eles romperam a superfície juntos, com Zeng tossindo água dos pulmões. Alguém do navio jogou uma corda para ele, que a amarrou na cintura. Mas, quando estavam sendo puxados, ouviu a baleia cantar. Seu canto dizia: siga-me. Quando estava sendo erguido para o convés, amados, o convés significa qualquer piso ou pavimento do navio aberto ou protegido por todo. A parte interior, né? Zeng viu que a baleia saíra nadando. Estava tremendo de frio e sem fôlego, mas encontrou energia para gritar: sigam aquela baleia! O improvável, amados, o improvável é o nome do navio que o Zeng estava com sua tripulação. Desfraldou as velas e partiu em perseguição. Eles a seguiram por todo aquele dia e também durante a noite, marcando a posição da baleia pela névoa de seu respirador, ou seja, por aquele orifício, né, que jorra água. Então, ali eles tinham a observação e o direcionamento de onde ela estava indo. Quando o sol nasceu, avistaram uma ilha no horizonte. Uma ilha que não aparecia no mapa. Só podia ser Cocobolo. Eles navegaram naquela direção mais rápido que o vento permitiu. E o que havia sido um mero ponto no horizonte foi crescendo com o passar do dia. Mas a noite caía antes que conseguissem alcançá-la. E quando o sol tornou a nascer, a ilha não passava de um ponto distante. É exatamente como disseram. Ela se move. Maravilhou-se Zeng. Foram 3 dias perseguindo a ilha. A cada dia eles chegavam a uma proximidade tentadora, só para vê-la escapar toda noite. Então um vento forte os empurrou, deixando o improvável mais veloz que nunca. E finalmente conseguiram chegar até ela. Ancoraram em uma enseada. Amados, enseada é uma pequena curvatura na costa que serve normalmente de porto, ou seja, o lugar onde eles poderiam desembarcar. Uma enseada arenosa, bem quando o sol se punha no horizonte. Fazia meses que Zeng sonhava com a ilha Cocobolo e deixara que seus sonhos corressem soltos, mas a realidade não era parecida com nada do que ele imaginava. Não havia cachoeiras de ouro se derramando no mar, nenhuma encosta reluzindo com árvores carregadas de rubis. Era uma coleção irregular de colinas desinteressantes cobertas de vegetação densa, similar às milhares de ilhas pelas quais ele havia passado em suas viagens. Observem aqui, amados, que Zeng começou a ficar decepcionado. Ele sonhava com essa ilha em algo muito valioso, onde ele pudesse ficar rico, né? E também a questão do pai ser encontrado e também a cura para a doença que o acometia. No entanto, ele ficou decepcionado com esse trecho que nós acabamos de ler. Nós identificamos a decepção dele, porque era uma ilha mais comum do que o que ele já havia visto anteriormente. Continuando. O mais decepcionante foi não haver sinal da expedição de seu pai. Zeng havia imaginado encontrar o navio de Liu Xin, que é o pai de Zeng, semi-afundado com em alguma enseada. E o próprio homem, isolado em uma ilha deserta por 20 anos, esperando pelo filho em uma praia, com a cura nas mãos. Olha como ele ansiava bastante por esse encontro e ele vislumbrou encontrar o pai. Olha quanto tempo que ele não via o pai. Quanto tempo que o pai estava sumido? 20 anos. E ainda sonhava com o pai, o esperando com a cura nas mãos. Continuando, mas só havia uma meia lua de areia branca
e um muro de palmeiras ondeado ao vento. Então, a decepção de Zeng foi imensa. Significa que ele não foi bem sucedido em sua procura. Em partes, né? Observa que um dos propósitos era encontrar a ilha. Encontrou? Positivo. No entanto, o que ele agregava de positivo em relação a encontrar a ilha, que era dinheiro, fartura, fortuna, riqueza, joias, ouro, o pai e a cura, não deu certo. Não foi encontrado, não estava lá à espera dele. Então, amados, observa que o conto apresenta para nós algumas semelhanças em relação à baleia Moby Dick, né? O texto anterior. Essas comparações, elas serão necessárias em algumas questões da nossa atividade de hoje, tá certo? Então, é necessário que, mesmo fazendo a leitura comigo desse texto, vocês também possam voltar ao texto da baleia Moby Dick também para fazer a comparação quando for pedido na questão, tá certo? Vou explicar as questões e vocês vão entender. Vocês conseguiram também perceber durante o texto que existe a presença de aventura? Eu acredito que sim, né? Vocês conseguem identificar algumas aventuras e também alguns mistérios em torno da narrativa? No caso aqui é um conto. Também são informações que vão precisar ser refletidas para as questões propostas. Está bem? Vamos agora que eu vou explicar as questões. Olha a primeira questão. São essas 7 questões que vocês farão e também, com muita tranquilidade, copiando caneta, respondendo lápis. 1. Que motivos levaram Zeng a seguir em expedição para Cocobolo? Amados, eu já expliquei bastante sobre isso, mas eu vou reforçar. Quais foram os motivos? O que fizeram Zeng? O que o levou a seguir em expedição? Observa que lá no comecinho, o segundo, né, comandante, a pessoa bem importante, que é chamado de imediato, ele queria desistir. Queria desistir porque estavam há meses já tentando encontrar ele e não conseguiam. Então, quais foram os motivos que levaram Zeng a não desistir? Então, vocês vão colocar aí os motivos, certo? 2. Nesse trecho, Zeng teve sucesso na busca pela ilha? Lembra que eu já falei agora há pouquinho no slide da leitura que ele obteve sucesso em algumas partes e em outras não? Não. Então, essa é a resposta da 2. Exatamente. Ele obteve sucesso? Sim ou não, ou parcialmente, e justifica. Está bem? 3. Para encontrar Cocobolo, Zeng teve a ajuda de uma baleia, que o salvou de um afogamento e o guiou até a ilha. Perfeito. Lembramos desse trecho. Está lá no finalzinho da primeira página, exatamente na página 16. Item A. Olha o que está perguntando. A terceira questão, ela apenas deu comando, ela apenas nos situou na informação. Agora vem a pergunta. Esse acontecimento é algo possível de acontecer na vida real? Sim ou não? A baleia salvar uma pessoa de um afogamento? Sim ou não? Ok? B. Nas narrativas, quando os eventos não obedecem à lógica do mundo real, dizemos que há um elemento fantástico na história. Perfeito. Identifique outro elemento fantástico com essa característica na narrativa lida. Perfeito. Por que outro elemento, professora? Porque um elemento já foi dito, que é o caso da baleia salvar o Zeng de um afogamento e o impulsionar até a superfície da água. Então, esse elemento é um elemento fantástico. Está pedindo aqui, solicitando a vocês que vocês identifiquem outro elemento fantástico. Professor, onde é que está esse elemento fantástico? Vou dar uma ajuda. Está lá na página 17. Lá pelo comecinho, você consegue identificar outro elemento fantástico, que é algo que não acontece na nossa realidade, no nosso mundo real, ok? Quarta questão.
qual foi o maior obstáculo encontrado por Zeng para atingir esse objetivo? O maior, houveram muitos, mas qual foi o maior? Que ele, infelizmente, quase que não consegue. Então, você vai colocar aí qual foi esse obstáculo que foi muito complicado de ele atingir o objetivo dele. Qual era o objetivo principal? Então, está onde, professora? Eu também vou ajudar. Também está na página 17, a resposta. Lá pelo comecinho da leitura da página 17. Quinta questão. O elemento fantástico teve papel decisivo no conto? Olha o elemento fantástico. Qual é o elemento fantástico, meu amor? Lá que foi respondido na questão 3, item B. O elemento fantástico. Ele foi importante? Ele teve um poder de decisão bem interessante, bem precioso no desenvolvimento do conto? Sim ou não? E justifica. Sim, professora, o elemento fantástico que eu respondi lá na terceira questão, item B, foi muito importante, foi decisivo para o conto. Sim, então justifique. Tá certo? 6. Compare o conto Cocobolo, que nós acabamos de ler, com Moby Dick, a narrativa de aventura, considerando o espaço da narrativa, a personagem principal, o clímax e os elementos fantásticos. Vamos aqui prestar atenção. Amados, essa sexta questão requer muita atenção. Pediu para que nós fizéssemos a comparação dos dois textos, certo? O que é que nós vamos comparar? Vamos considerar o espaço da narrativa, o espaço onde as histórias se desenvolvem. Então, como é que eu respondo, professora? Pega lá. Cocobolo, aí você coloca, se desenvolve o espaço onde a história se desenvolve, aí coloca onde é o espaço, onde é o lugar. Em Moby Dick, a narrativa ou o conto, né? No caso é um conto, se desenvolve no espaço tal. Aí você coloca o lugar, escreve. Sempre comparando os dois. Respondi sobre o espaço, agora vamos à personagem principal. A personagem principal do texto Cocobolo é fulano. A personagem principal do texto Moby Dick é fulano. Aí coloca os nomes. Ou são fulanos, certo? O clímax, meus amados, o clímax. Todas essas informações também foram passadas na aula anterior. O clímax é aquele ponto mais alto da história. É onde nós ficamos esperando o que vai acontecer a partir dali. O clímax é exatamente o momento em que fica a maior tensão da narrativa. E qual foi o momento, qual foi o clímax de maior tensão no conto Cocobolo? Aí você coloca o clímax do texto ou do conto Cocobolo foi esse. O clímax do texto Moby Dick foi esse. Aí escreve, do jeito que eu estou falando aqui, amados, para ficar bem explicado. Olha que eu leio as questões, eu observo e mando sempre os recadinhos. E por último, os elementos fantásticos. No texto Cocobolo, o elemento fantástico ou os elementos fantásticos foram esse e esse. Nós já sabemos quais foram, tá lá na terceira questão. E lá no texto Moby Dick, se houver elementos fantásticos, você escreve algo fantástico, algo irreal, algo que não acontece no nosso mundo real. É esse um elemento fantástico. Aí você coloca, se não, aí você coloca no texto Moby Dick, não há elementos fantásticos, certo? Eu espero que tenham compreendido. Essa questão 6, ela requer um pouco mais de atenção, porque ela exatamente faz a comparação, que é que vocês comparem os dois textos, considerando esses seguintes segmentos, que é espaço da narrativa, que é personagem principal, que é clímax e que é elemento fantástico. E eu vou logo dizendo, quando eu começar a receber as atividades, eu quero essa resposta muito bem elaborada, porque senão eu vou voltar às atividades, tá certo? Vamos lá ter compromisso e fazer as leituras e exercitar e compreender. E a última questão é, qual é a sua personagem favorita? Em Ahab ou Zeng? Ou seja, te deu aí as duas opções. Ou é o Ahab, lá da nossa baleia Moby Dick, ou o Zeng, do nosso Cocobolo.
Você vai dizer qual dos dois, mas tem que justificar. Não é só escrever, justificar. Eu estou observando que tem uns amiguinhos que estão com preguiça de justificar as questões, e não pode, tá certo? Não deve. Justificar é importantíssimo, é colocar o seu ponto de vista, é fazer com que eu leia e entenda como você se posiciona diante daquela informação, tá certo? Eu espero que tenham entendido, amados. E para nós encerrarmos nossa aula, se cuidem. Por favor, nós estamos com um alto índice de contaminação, de contágio. Pelo amor de Deus, meus amados, se cuidem. Não saiam de casa, preferencialmente não saiam. E se necessário, em último caso, tomem todos os cuidados. Por favor, é muito sério, é muito delicado. E a vida é um presente de Deus, viu? Fiquem todos com meu abraço e até a próxima aula. Não esqueçam a tarefa. Beijos!